É o Pedro, não é? Qual é a figura dessa ambiguidade de um ato humilde, mas que no fundo é arrogante? Quando Jesus vai lá lavar os pés dos discípulos e Pedro diz, não, Senhor, não vai lavar o meu pé. O Senhor é o dono de tudo isso aqui, eu sou apenas um servo, e o Senhor não vai lavar os meus pés. Ó, que paradoxo. Ele está dando ordem. Jesus, ele chega no lugar, fica olhando todo mundo chegar. Ele se lembra do dia que ele, imagino que ele se lembre, do dia que ele vai à casa de Simão. Simão não estende o tapete para ele pisar, ninguém lava seus pés. Todo mundo está sentado numa mesa rente ao chão, os pés ficam para fora. Por isso fica à vista de todo mundo os pés dos convivas, daqueles que estão no banquete. Os pés de todo mundo estão limpos, porque foram lavados pelos criados, mas o de Jesus é o único que está sujo. Aquela mulher olha, vê Jesus com os pés sujos e diz, como esse homem que falou há pouco e transformou minha vida, ninguém lavou seus pés. Ela lava os pés de Jesus com as lágrimas dele. Enxuga com seus próprios cabelos, enquanto Simão sequer deu um beijo no rosto de Jesus. Eu imagino Jesus nesse último banquete, agora só com os discípulos. Ele está sentado com a sua túnica e com a sua capa. Está sentado lá à mesa, com os pés esperando, né, quem vai chegar. E os discípulos vão chegando, só que uma figura, uma personagem não está presente naquele banquete. O servo. Tudo está pronto, mas não tem um servo para lavar os pés. Então Jesus observa, o primeiro chega, olha a bacia, faz de conta que não viu e se senta com os pés sujos. Todo mundo está sentado com os pés sujos. Jesus olha, é o último ensino dele. Ele levanta e faz um gesto extremamente constrangedor. A Bíblia diz que ele tira a capa. A capa era uma parte da indumentária, Douglas. Se você quisesse demonstrar que você está recebendo uma pessoa, dando boas-vindas para ela na sua casa, por exemplo, se Simão quisesse receber bem Jesus e demonstrar que, olha, eu estou honrado com a sua presença em minha casa, ele tiraria a capa, estenderia ao chão como se fosse um tapete. Jesus pisaria em sua capa e receberia um beijo. Imediatamente ele era conduzido ao servo que lavaria os pés de Jesus. Por que ele lançaria a capa? Porque naquela hora o dono da casa ficaria igualzinho ao servo, só com túnica. Porque os servos não usam capa. Os servos ficam só com a túnica e é por isso que você identifica o servo. Porque ele está lá só com a túnica, vai lá e lava os pés daqueles que estão chegando para o banquete. Jesus tira a capa, deita água na bacia e o mal-estar já está presente entre os discípulos. Meu Deus. Como a mesa não esconde os pés, é diferente da nossa, por exemplo, essa mesa que a gente está sentado aqui está escondendo os nossos pés. Sim. A mesa do Senhor não esconde os pés, ficam à vista. Os pés estão fora. Então Jesus, ele facilmente vai, como aquela mulher um dia lavou os seus pés, só que agora ele vai lavar os pés dos discípulos, um por um. Então imagina o constrangimento. Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei o mestre fazer isso? Eu fico imaginando aquele constrangimento. Quando chega o Pedrão é o piedoso de todos eles. Ele não ele fica agora, nos pensamentos, né? Não, ele vai dizer, Senhor, como não? Não vai lavar os meus pés. O Senhor... Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, o que eu estou fazendo? Você não vai entender. Não vai entender. Vou lavar seus pés. Senhor, de forma alguma, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus, eu acho que ficou tão irado com ele. Se você não deixar eu lavar seus pés, eu vou mandar você pro inferno, seu desgraçado. Aí olha Pedro como é 880, né? Sim. O arrogante, ele tá do 880. Ou é uma coisa ou é outra. Ele não consegue equilíbrio. Ah, Senhor, então não lava só meu pé não. Lava a cabeça, a orelha, lava tudo. Ô, seu infeliz, o que você fez antes de sair da sua casa? Ah, Jesus, é verdade, eu tomei banho. Eu só vou lavar o que tá sujo. Seus pés, não preciso lavar o resto. Então, a gente vê uma cena em que Jesus lava os pés de todo mundo. E, de novo, ele está sozinho na mesa com os pés sujos, enquanto todos estão com seus pés limpos. Mas com os pés sujos, Jesus faz um gesto maravilhoso. Ele não senta à mesa sem capa. Ele volta a vestir a capa e se senta à mesa.
Os pés sujos de Jesus e a sua capa representam tudo aquilo que a gente poderia imaginar e esperar de um Senhor servo. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a forma de homem. Então Jesus, ele assume uma forma que exige dele humilhação. Esse texto de Paulo é o texto-chave para o conceito de humilhação, Douglas. Por quê? Porque ele é o mais importante deste livro. A exposição dessa passagem de Filipenses é a mais importante deste livro. Por quê? Porque ele revela um Deus humilhado. E Cristo é esse Deus humilhado. Cristo é esse Deus que faz aquilo que nunca um senhor poderia fazer. Por quê? Imagine que o quadrilátero seja esse. De um lado, senhor e servo, e do outro lado, Deus e homem. Só quem pode ser para valer senhor é Deus. Só quem pode ser para valer servo é o homem. Então, o homem pode ser servo e Deus pode ser senhor. Deus não pode ser servo, teoricamente, assim como o homem, teoricamente, não pode ser senhor. Mas a história da redenção é a história em que não se quebra o fato de que o homem pode ser senhor, porque o homem jamais pode ser senhor. Mas ele quebra aquela lógica que diz que só Deus poderia ser senhor e mostra que Deus não só pode ser senhor, como pode ser servo. Mas como Deus pode se tornar servo, Douglas? Se ele é Deus, só existe uma maneira que justifica Jesus se tornar servo: se tornar homem. A encarnação não é para Deus dizer para os homens, como dizia Boff, né? Leonardo Boff, que era uma maneira de Deus dizer para os homens como é legal ser homem. Não é um Deus com inveja do ser humano. Não é um Preciso Deus experimentar assim, isso daí. eu queria um negócio tão bacana, mas não provei de nada disso. Deixa eu Comer virar uma homem maçã. para comer um. Ele se humilha ao se tornar servo. E para se tornar servo, ele precisa ser homem. O problema é que o homem não consegue cumprir o único requisito para ser senhor, que é ser Deus. E isso seria o ato de se glorificar nesses termos. Mas ele não pode fazer isso. Então, a única coisa que um homem pode ser é servo. Ou seja, ele nunca pode ser senhor, mas também ele pode nunca ser servo. Ele pode ser só um mero homem. Mas Cristo não somente é Deus e pode ser senhor, como ele assim o é, como ele pode ser servo, como assim o foi. Porque, em primeiro lugar, cumpriu o requisito para ser servo: ser homem. Ou seja, Jesus não veio mostrar como um homem deve ser homem de verdade, porque isso os homens já sabem. Ele veio ensinar aos homens como eles podem ser servos de verdade, porque todos os servos são homens, mas nem todos os homens são servos. Deixa eu te fazer uma pergunta a partir disso. Você falou assim, eu vi você falando uma frase, você tem que escolher. Você pode ser teólogo ou arrogante. Mas os dois não tem como. Porém, se você perguntar para as pessoas, a principal crítica que elas fariam a um teólogo é a sua arrogância. Por que disso? Entendeu? Por que na observação das pessoas a principal crítica seria a arrogância quando elas vão pensar em um teólogo? Porque o gnosticismo, ele é bem refinado. Quando eu falei do gnosticismo aqui, eu não estava falando daquela senhorinha que vai na igreja, nem do rapazinho que não entende de teologia, não quer se envolver com teologia. Eu estava me referindo aos teólogos.